Se você está jogando água da torneira nas suas plantas e ainda por cima misturando isso com adubo, seja ele químico, NPK ou orgânico, você está cometendo um grande erro. Meu nome é Fernando Pereira, este é o Somos Verdes e hoje você vai aprender por que essa mistura é tão prejudicial para suas plantas. Bora pro vídeo! Imagine que pela manhã você acorda cedinho, tá com aquele soninho, horário bom para regar as plantas, e aí você vai lá regar e pega aquele copinho de água da torneira ou enche o seu regador com água da torneira e vai lá e rega as suas plantas. O que está acontecendo nesse processo, a não ser que você tenha uma fonte de água aí que venha de uma mina, tá? Mas as águas encanadas das grandes cidades, elas possuem cloro, e o cloro é bastante prejudicial para a planta, a gente vai entender tudo isso. E para começar a explicar como funciona esse processo, você precisa primeiro entender que o cloro sim, ele é um micronutriente necessário para as plantas, tá? Só que a planta precisa de pequenas quantidades de cloro, e aqui no Brasil, os solos do Brasil e as águas do Brasil, todas elas já contêm essas quantidades que as plantas precisam de cloro, que é muito pouquinho. Mas acontece que quando você pega e coloca mais água na sua planta, você já tem o cloro do solo e aí você vai ter mais o cloro que vem na água, que já é uma quantidade um pouquinho maior e que pode acabar prejudicando algumas plantas, até mesmo porque existem plantas que toleram o cloro e plantas que não toleram de forma alguma. E aí é que tá o problema, né? Quando você utiliza um adubo orgânico, um esterco de galinha, humus de minhoca, o que você está fazendo? Você está favorecendo a microbiota do solo. O que é essa microbiota? São um monte de seres que estão vivendo ali dentro do solo e que são extremamente necessários para que a sua planta complete os processos dela, desde a captação de nutrientes até o processo de defesa da planta. E por isso que é tão bacana utilizar aí o adubo orgânico, né? Porque você favorece essa microbiota, você faz com que existam ali mais bactérias, existam fungos benéficos, existem um monte de coisas ali que vai favorecer a sua planta. Só que o cloro que é colocado na água da nossa torneira, ele é feito para matar bactérias, ele é um bactericida. Isso significa que quando você tira essa água direto da sua torneira e joga na sua horta, na sua planta, na sua florzinha, ela vai matar toda a vida que tem ali naquele vaso. Se não matar toda, vai prejudicar bastante. Isso aí é bem ruim. Então, se você usa aí adubo orgânico, faz adubação apenas orgânica, você não deve utilizar a água da torneira, tá? Porque você vai prejudicar a sua planta, vai fazer com que ela absorva menos nutrientes e aí ela vai acabar ficando doente. Agora, se você for utilizar aquele adubo químico, o NPK 10-10-10, 4-14-8, aí piorou ainda. Por quê? Porque é NPK. O K é o potássio e nesse potássio, a maioria dos potássios brasileiros que a gente consome aqui, ele é o cloreto de potássio e o cloreto significa cloro e aí você tem grandes quantidades de cloro nesse adubo, né? É quase metade de potássio e metade de cloro, então isso é muito complicado para a planta. Agora imagina só, se você pega essa grande quantidade do fertilizante de cloro, aí você adiciona a quantidade que já tem no solo, e aí você adiciona mais a água que você retirou ali e vai jogar nas suas plantas. Imagina o que vai acontecer com ela, né? Aí fica difícil o desenvolvimento mesmo, ela vai lutar, mas fica difícil. Então essa informação é bastante importante. Olha só, essas grandes quantidades de cloro faz com que aumente a salinidade do seu solo aí, tanto faz se é no vaso, se é na terra direto no solo, tá? Aumenta a salinidade e isso causa um efeito antagônico, ele dificulta a absorção de nutrientes, ele atrapalha a absorção de outros nutrientes, principalmente o nitrogênio, que é essencial para sua planta, é o macronutriente, né? Vamos assistir os vídeos aí que eu estou fazendo sobre adubação, que estão bem legal, pode olhar aí no card ou assistir a playlist no final do vídeo. Mas existem aquelas plantas, como eu disse, que toleram, né, o cloreto, que é o caso do coqueiro, né? Ele gosta dessa salinidade, então você adicionando ali um adubo com cloreto, ele vai adorar. E tem outras plantas que gostam também, beterraba doce. Mas existem aquelas que não toleram de jeito nenhum. Se você colocar cloro lá, ela vai odiar, vai ser muito ruim para ela.
principalmente as frutíferas. Vamos colocar um caso aqui que é bem claro, a mangueira odeia, não vai regar sua mangueira, não vai colocar água com cloro nela lá, não use esse adubo cloreto de potássio porque você vai prejudicar a sua mangueira. Tá bom, Fernando, mas como é que eu faço para retirar esse cloro da água? Então como é que eu vou regar minhas plantas? Tá ficando louco? De onde eu vou tirar a água? Regar com água mineral? Bom, se você não estiver numa região rural, que você tem aquela mina de água, né, mineral, o que você vai ter que fazer? Você vai pegar lá a sua baciona e vai colocar a sua água 24 horas antes. Num dia antes você coloca a sua água lá e deixa ela repousar. O que acontece é que o cloro, com o passar do tempo, ele evapora. E aí depois de 24 horas, essa água vai estar livre de cloro e você pode regar suas plantas. Inclusive essa é uma técnica que a gente utilizava bastante no garden que eu trabalhei em São Paulo. Mas vale ressaltar que é muito perigoso você trabalhar dessa maneira. É sempre bom colocar um pano, uma tampa em cima do seu balde, tá? Por quê? Por causa do Aedes aegypti, né? Em uma semana as larvas já se transformam em mosquito ali e já era. E você vai ter uma proliferação absurda aí, vai piorar a situação da dengue aí na sua região. Uma outra maneira que eu utilizo muito aqui em casa, eu deixo um balde, né? Quando chove, um baldão bem grande, e aí esse balde se enche de água da chuva, e aí eu guardo para os próximos 4 dias ali regar com essa água. Essa é uma técnica bastante interessante e que faz você até economizar, né? E com relação à adubação com fertilizante, o NPK, você pode substituir o seu fertilizante aí, né? Ao invés de usar esse tradicionalzão 10-10-10 que você usa, aí você começa a usar o salitre do Chile, por exemplo, que é rico em nitrogênio, tem pouco, mas é riquíssimo em potássio. E ele não tem cloro, porque é nitrato de potássio. Mas existe ainda uma outra maneira de você conseguir driblar esse problema. Você pode comprar o seu NPK normalmente e aí você vai retirar essas bolinhas que vêm na cor avermelhada, tá? É esse aí que é o cloreto de potássio. Seleciona só as que não são vermelhas para adubar a sua planta, mas aí você entra num outro problema que você vai estar adubando apenas com nitrogênio e fósforo. E a planta necessita de uma grande quantidade de potássio para ela ter as suas defesas, serve bastante para defesa. E eu vou falar nisso no próximo vídeo que eu vou fazer sobre adubação, que vai ser justamente sobre potássio. Eu preferi me adiantar um pouquinho aqui para falar sobre esse assunto, que é bem bacana. E no caso aí de você estar usando a adubação orgânica, você não vai precisar mudar nada. Continua com a sua adubação orgânica, porém, você tem que tirar o cloro da água, tá? Porque senão você vai matar ali toda a microbiota do seu solo, do seu vaso, da sua planta. E aí, gostou do vídeo? Hoje é um vídeo mais curtinho mesmo, só para dar esse alerta, que é importante, tá? O cloro, ele prejudica sim as plantas. Tem plantas, como eu disse, que são menos prejudicadas, tem outras que gostam e tem muitas plantas que são bastante prejudicadas, tá? Com altas quantidades de cloro. Mas é isso aí, se você gostou dessa dica, deixa aquele like maroto que você sabe que fortalece o canal, faz o canal ter relevância. Não se esqueça de se inscrever e apertar o sininho das notificações, porque sem esse sininho você não recebe meus vídeos. Pouca gente está recebendo meus vídeos, depois aparece, oh, nossa, fazia tempo que eu não vi, achei que você não estava publicando mais. Estou publicando sim, estou publicando direto, então fica ligado, aperta o sininho e coloca lá para receber todas as notificações. Não se esqueça dos meus e-books, tenho e-books sobre hortas caseiras, tá? Se você quer aprender mais sobre jardinagem, sobre hortas caseiras, vai lá, olha lá, eu mesmo escrevi e recomendo muito, tá? Por hoje é só e até a próxima, pessoal!